Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, as nossas armas espirituais. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são as armas do crente. Segundo, as 3 armas espirituais do cristão. Terceiro, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Nosso texto áureo se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática diz que, diante da batalha espiritual, nós temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e também o jejum. A palavra-chave aqui é armas. Primeiro tópico, as armas do crente. Primeiro subtópico, as armas. Então nós podemos classificar as armas como de ataque e também de defesa. Então nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são, primeiro, espada, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, olha só a arma aqui de ataque, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Segunda arma aqui, a vara. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Terceiro aqui, fala sobre a funda. A funda é para acertar os predadores. Na verdade, a vara é para acertar os predadores, né? A funda aqui é um outro elemento. É tipo um estilingue, só que você não vai usar com as duas mãos, você vai usar com uma mão só. 1 Samuel 17,40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda. Olha aqui a funda aparecendo. E foi e aproximou-se do filisteu. Valdecir, e o cajado não é arma de ataque? Não, o cajado ele é como se fosse um ponto de interrogação, né? É reto com uma curva na ponta, para poder pegar e trazer a ovelha para perto de si. Quando ela cai no despenhadeiro, quando ela fica preso em algum lugar, ele pega com o cajado e traz para cima dele. Quando fala de cajado, não, o cajado não é para bater, o cajado é para trazer para perto, então não é uma arma de ataque. Outra arma de ataque, arco e flecha. Segundo Reis 13,15 diz assim: e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Também tem mais. O que mais tem aqui? Tem a lança. Josué 8,18 diz assim: então o Senhor disse a Josué: estende a tua lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. O que mais que tem? Tem um aqui por nome de dardo. Dardo, 2 Samuel 18,14 diz assim: e então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aí então agora vem os instrumentos de defesa. Então primeiro o escudo, Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo atacando com um dardo inflamado, um dardo flamejante, um dardo de fogo, e nós com o escudo da fé nos protegendo aqui. Também tem, o que mais tem como arma de defesa? Capacete e couraça, 1 Samuel 17,5. Traziam na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. Couraça é para proteger o coração, para proteger o peito, para proteger o tórax. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Quem mais que tem na parte da defesa? Caneleiras. 1 Samuel 17,6. A tradução aqui vai estar grevas, tá? Mas é a mesma coisa que caneleira. E trazia grevas, as caneleiras de bronze, por cima de seus pés. E um escudo, o escudo aparecendo novamente aqui, escudo de bronze entre os seus ombros. Então, apesar de todo esse arsenal, tanto armas de ataque como armas de defesa, o exército de Israel, ele era instado, era insistido com ele a colocar a sua confiança não nas armas, não nas armaduras, não nas armas de defesa, nem nas armas de ataque, mas sim no Senhor, somente no Senhor. Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então é assim que tem que ser a nossa batalha, que não é contra carne nem sangue, mas é uma batalha espiritual. Então nós temos que fazer menção do nome do Senhor, confiar somente no Senhor. Então, para os cristãos aqui, armas tem um sentido metafórico, pois o nosso combate não é corpo a corpo com outra pessoa. Efésios 6,12 vai dizer isso daqui.
Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra outra pessoa igual a nós, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então tem a terra, tem o céu, e entre o céu e a terra tem um lugar chamado região celestial. Então esse lugar é onde ficam os demônios, Satanás e seus anjos, os anjos caídos, né, estão nesse lugar, situado nessa região, tentando impedir que as nossas orações cheguem ao céu, tentando impedir a resposta de Deus, que os anjos cheguem até na terra para nos trazer a resposta de Deus, como você já deve ter lido no livro de Daniel. O segundo subtópico fala sobre as estratégias do inimigo. Então nós não podemos desprezar o inimigo, o conhecimento, a força que o inimigo tem. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Olha o poder que ele tem, olha a força, na verdade, que ele tem. Quem tem poder é o Senhor. Na verdade ele tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. Então ele tem uma partezinha. Então posso chamar de força, de poder, mas o dele é limitado. O do Senhor é todo, é completo, é por inteiro. Então vem o maligno e arrebata o que foi semeado. A palavra de Deus é semeada e o maligno vem e arrebata. Então ele tem essa força, ele tem o conhecimento de como fazer, ele tem estratégia de como fazer isso daí. Arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que mais que ele faz? Ele busca posições com mentiras. Está lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 3, que vai falar sobre Ananias e Safira. Eles viam que as pessoas vendiam suas propriedades, colocavam dinheiro, depositavam dinheiro nos pés dos apóstolos para que os apóstolos administrassem. E nisso, as pessoas que tinham fome, não passavam necessidade, porque todas as necessidades eram supridas de maneira igual. Eles venderam a propriedade, quiseram mentir, quiseram se aparecer. Olha só, então eles buscaram posição com mentira. É Satanás usando eles. Pedro disse: Satanás encheu o teu coração. Pedro disse para Ananias. Então, uma pessoa, e Ananias estava assim com a esposa dele, né? Fizeram um pacto, os dois. Então, até na morte eles foram fiéis um ao outro. Nós temos que ser fiéis um ao outro, com toda certeza, mas não na mentira, tá? Usa pessoas para atrair. Lucas 22, verso 3 e 4 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, ou seja, como lhe apunhalaria pelas costas, como entregaria ele para que morresse. O que mais o inimigo faz? Ele também escraviza. 2 Timóteo 2,26 diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que à vontade dele estão presos, ou conforme a vontade do diabo, eles estão presos, ou seja, ele escraviza as pessoas. Que mais que ele faz? Ele também enfraquece a fé do crente. Lucas 22, 32. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então ele enfraquece a fé dos crentes e Jesus intercede por nós para que a nossa fé não venha desfalecer, como foi o caso da intercessão que ele fez por Pedro nessa passagem. Ele também engana com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, apostatar-se da fé. A pessoa abandona a fé e ainda vira contra, ainda prega contra aquilo que ela pregava. Tá bom? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, os demônios, o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é um espírito enganador, é um espírito mentiroso. E também, o que mais aqui? Doutrinas de demônio. Então, as pessoas vão dar ouvidos aos espíritos enganadores e também a doutrina, ou os ensinamentos dos demônios. Não é ensinamento bíblico, não, é ensinamento dos demônios. Então Pedro, ele nos alertou a respeito da sagacidade, da inteligência do inimigo. Sede sóbrios, vigiai. Está em 1 de Pedro 5,8, tá? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O terceiro subtópico fala sobre o chefe de toda a força do mal. Quem que é o chefe de toda a força do mal? Você já sabe, né? Não precisa nem dizer, né? Paulo escreve sobre o diabo, é ele que é o chefe, e os poderes das trevas. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura, olha só, não é parcial, não é só uma parte, não é só capacete, não é só escudo, é de toda, revestido. Então você vai estar vestido com o Espírito Santo e revestido com a armadura de Deus, para que possais estar firmes com as astutas, contra as astutas ciladas do diabo. Então não é simplesmente contra o diabo, mas sim também contra as astutas ciladas dele, porque ele
arma muitas armadilhas e cai fora. Ele não fica ali esperando, porque ele é um só para tomar conta do mundo inteiro. É lógico que ele tem os seus adeptos, mas então ele arma as armadilhas e cai fora. De repente, o crente desatento, ele acaba caindo numa dessas ciladas, numa dessas astutas ciladas do inimigo. Romanos 13:12 diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Tomar cuidado, muito cuidado com as obras das trevas. O próprio Paulo ele foi impedido também pelo inimigo. Primeira aos Tessalonicenses 2:18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. O próprio diabo impediu eles de ir. Em outros casos, em outras passagens, vai dizer que o Espírito Santo os impediu de também ir. Então, quer dizer, o Espírito Santo pode nos impedir, como também o diabo pode nos impedir. O diabo, ele é contra nós. O Espírito Santo, ele nos avisa o que é e o que não é para ser feito. É diferente. Então Paulo chama Satanás de príncipe das potestades do ar, príncipe das potestades do ar, ou seja, das regiões celestes, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, e também chama de o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Também nós não podemos ignorar que o inimigo tem um reino, e que esse reino é organizado, Lucas 11:17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino, olha, o próprio Jesus está dizendo, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Também essa passagem você vai encontrar lá em Lucas capítulo 11, versículos 17 até o versículo de número 22. Mas o próprio Jesus está dizendo que Satanás tem um reino, e ele diz que se esse reino for dividido, ele não vai prevalecer, ele vai ser assolado, ele vai cair, ele vai ruir esse reino, ele não vai permanecer. O resumo desse tópico diz que as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Então não é para usar as nossas armas espirituais contra outras pessoas de carne e sangue, não, negativo, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. O segundo tópico fala sobre as 3 armas espirituais do cristão. Primeira arma, qual que é? A palavra de Deus. Então o Senhor Jesus ele disse que nós não vivemos apenas de pão, ou seja, nós não temos que alimentar simplesmente o nosso corpo físico, mas também o nosso espírito, a nossa alma. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pedro também aconselha, 1 de Pedro 2:2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não dizemos que é um novo nascimento? Pois é, então nós temos que desejar com todo o afeto, da mesma forma que os meninos nascidos, o leite racional, o leite da razão, do raciocínio, da inteligência, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o leite racional da palavra de Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente através dele. Então, uma vez nutrido, lembra-se que nós estamos falando da palavra de Deus aqui, tá? Uma vez nutridos e solidificados com a palavra, nós estamos firmados. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Então, nos alimentamos da palavra, aí sim nós podemos estar firme no alicerce, na rocha. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ouve e pratica, ouve, coloca em prática, e faz, e obedece, assemelhá-lo-ei, ou compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só, então a pessoa que é cristã, mesmo não cristão, ele passa por isso, só que ele não sabe por que ele passa. O cristão, ele sabe porque ele passa. Se ele não sabia, agora ele está sabendo então. Se você não sabia, você está sabendo. Desceu a chuva, então a chuva vem atacando por cima. Correram os rios vêm atacando por baixo. Assopraram os ventos vêm por onde? Atacando pelos lados, pela frente, por trás, de lado. E combateram aquela casa. Então, de cima, de baixo e dos lados. Vem ataque de todos os lados e combatem a nossa casa. E não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Agora, se você continuar lendo a sequência dos versículos, vai falar sobre o homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Aí vem da mesma forma. Vem vento, vem chuva, corre rios, mas só que aí ela cai. Por quê? Porque ela não está firmada na rocha, ela está sobre a areia. O fundamento está errado, a base está errada. Então, quem se rende à palavra de Deus, ele é santificado. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é santificado. O que ele está dizendo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos santifica.
O segundo subtópico fala sobre a oração. Então, ainda ao estudo, primeiro, palavra de Deus, as três armas espirituais do crente, né, do cristão. Palavra de Deus. Segundo, a oração. Terceiro, vai falar daqui a pouquinho, que é o jejum, tá? Então, rapidinho na oração aqui, ó. A oração tem muita coisa para falar, mas vamos fazer bem pouquinho, porque senão a gente vai falar muita coisa. É muita coisa sobre oração. A oração tem tanta coisa para falar, mas vamos lá. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais. Precisa falar mais alguma coisa? Uma das mais importantes armas espirituais. Salmo 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então isso é muito importante. E então nós temos que prestar atenção para a seguinte declaração lá em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com oração e súplica do Espírito. Então Paulo, ele não insere a oração como uma peça da armadura. Não tem alguma arma que fala assim, isso aqui é oração. Não tem. Por quê? Porque ela como se fosse, como se ela trouxesse um ajuste para toda a armadura. Ou seja, a oração ela fortalece todas as esferas da nossa vida. Então você tem escudo, tem capacete, tem couraça, tem tudo. E a oração ela reveste tudo isso daí, ela fortalece tudo isso daí. Aí vem a terceira alma. Então, primeiro, três armas espirituais. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. Terceiro, jejum. Tá fora de moda, não tá? Mas existe o jejum e ele é muito bom para mudar Deus? Não, para mudar a nós mesmos. Então, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O jejum já existia no Antigo e passou para o Novo também, e ainda continua sendo válido para os nossos dias atuais. Êxodo 34, 28 diz: e esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Se você quiser confirmar isso aí, Deuteronômio 9:9 também vai falar a mesma coisa. Na verdade, Moisés ele fez pelo menos duas vezes ele fez jejum de 40 dias e 40 noites. Há quem diga que foi 3, tá? Por conta do entendimento dos versículos. Quando ele fala, na primeira vez que ele teve, ele fala assim, da outra vez que eu estive 40 dias e 40 noites. Então, alguns subentendem que são 3. Mas pelo menos 2 vezes nós temos a garantia de que Moisés fez esse jejum de 40 dias e 40 noites. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 16 ao 23. Só o 16 aqui, ó. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então Davi estava jejuando em favor do seu filho que estava doente, e o Senhor havia falado que iria morrer. Mas Davi entrou em jejum num propósito para que a criança fosse salva, para que o bebezinho fosse salvo, para que o bebezinho sobrevivesse, mas já estava determinado por Deus, e isso não aconteceu. Então, propósito, tem que ter jejum, tem que ter propósito para poder jejuar, não é? Vou fazer um jejum, mas por quê? Vou fazer simplesmente por fazer. Não. Tenha um propósito para fazer o jejum. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Mateus 4, 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, olha só, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, os discípulos de João, Jesus jejuou, Moisés jejuou, lá no Antigo Testamento, né? Os discípulos de João, o Batista, também jejuaram. Mateus 9, 14 e 15 diz: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós? Tá vendo? Então eles jejuavam. E os fariseus também jejuavam, muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam? Eles estavam questionando porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, mas os discípulos de Jesus não jejuaram ainda. Por quê? Versículo 15. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Meu irmão, você vai para uma festa, para um aniversário, você vai fazer jejum? Não, quando você estiver fora disso daí, aí sim você vai jejuar. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quiser confirmar isso daí, Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 39, vai falar sobre isso também. A igreja primitiva, ela observava a prática do jejum. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, Paulo também jejuava, segundo os Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, a maioria de todas as pessoas, principalmente os apóstolos do Novo Testamento, eles jejuaram. Então o jejum ele tem um valor glorioso, pois ele nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, novamente eu repito, o jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar quem? Vai mudar nós mesmos. Quem faz o jejum que é transformado, que é mudado. O resumo desse tópico diz que as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são palavra de Deus, jejum e
oração. E nós devemos utilizar, fazer uso de todas essas armas, de todas, não é uma só, não é duas, são as três. Jesus Cristo, terceiro tópico, o nosso maior modelo. Primeiro subtópico, vencendo o diabo com a palavra. Então, há dois episódios importantes lá em Lucas capítulo 4. O primeiro, ele enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá de homem, mas de toda a palavra de Deus. Também ele puxou essa informação lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. No segundo episódio, ele leu uma passagem do profeta Isaías, Lucas capítulo 4, do 16, vamos ler até o 18 só, tá bom? E já a gente puxa, que é referente, Jesus ele puxou a informação lá de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Diz assim Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E assim ele dá toda a sequência, conforme está lá em Isaías também. O que ele quis dizer com esse texto aqui? Jesus ele leu o texto, exatamente o texto que dizia a respeito dele, que fazia menção sobre ele. E no final ele conclui aqui dizendo assim: hoje esse dia foi cumprido neste lugar. Então Paulo também nos aconselha a tomar a única arma de ataque da armadura. Qual que é a arma de ataque da armadura que Paulo cita lá em Efésios capítulo 6? No versículo 17 tem ela aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação, não é esse, então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a única arma que nós temos como ataque. Interessante é que ela serve como ataque e ela também serve como defesa da nossa fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então uma arma poderosa e eficaz o suficiente para nós vencermos a batalha. Segundo subtópico, vivendo em oração. Olha só, vivendo é um gerúndio, o tempo todo, estamos fazendo neste exato momento, vivendo em oração. Jesus se retirava para os lugares desertos para orar, Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Também Lucas 9:28 vai falar que ele se afastou para orar e levou consigo Pedro, Tiago e João. Também ele orava pelos apóstolos, ele orava também pela igreja. João 17:9-20. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus, enquanto esteve aqui na terra há mais de 2000 anos atrás, ele já intercedeu por mim e por você. Todos aqueles que hão de crer por mim, ele já estava intercedendo por nós. Jesus também orou pelos seus algozes, Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então ele estava intercedendo pelas pessoas que o crucificaram, as pessoas que o condenaram. Ele também orou por Simão, Lucas 22:31-32. Simão ou Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 3 anos andando com Jesus. Jesus ainda fala isso para ele. Quando você se converter, você confirma os teus irmãos. Satanás pediu para se andar contigo. E eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Não é para que não aconteça, não é para que não se ande. Ele vai se andar com você. Mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei, eu orei, eu intercedi com rogos para que a tua fé não desfaleça. Aí assim, você passando pela prova, quando você se converter, aí você vai e confirma os seus irmãos. Então Jesus sabia o valor da oração. E por isso ele investia tempo falando com Deus. Ele não gastava tempo, ele investia o tempo falando com Deus. Orar não é gastar tempo, orar é investir o tempo. Então hoje o Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Assim como ele foi o modelo, nós temos que seguir esse modelo. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O terceiro subtópico fala sobre vivendo em jejum. Então, além de meditar na palavra e perseverar na oração, o Senhor Jesus também jejuava. Tudo que ele fez foi modelo, nós temos que seguir esse modelo. Lucas 4:2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado
teve fome. Então, ora, ele também espera que nós imitemos ele. Fazendo o quê? Jejuando, da mesma forma que ele jejuou. Valdecir, 40 dias é muita coisa. Irmão, calma, pega leve, não é assim também. Tem gente que fala assim, vou colocar um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Calma, fica calmo. Pensa bem, quando você está no deserto, está sem comer nada, está sem beber nada, qual a primeira coisa que você sente? É fome ou é sede? É sede, não é? É sede. Jesus teve fome. Por quê? Porque o jejum dele não era completo. Se ele não estivesse bebendo nada, a primeira coisa que ele sentiria seria sede. Mas ele sentiu fome. Significa que ele estava ingerindo algum líquido ali. Mateus 6, 16, 17 diz assim, ó, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Até os hipócritas jejuam. Nós não podemos jejuar? Nós temos que jejuar, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só, então os fariseus jejuavam, os fariseus eram chamados de hipócritas, não é isso? Então eles jejuavam. Tu, porém, versículo 17, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Não é condicional, aqui é quando aqui não é condicional, é uma pressuposição, ou seja, ele está presumindo que você vai fazer, não é se você, não é se, é quando, no momento que você for fazer o jejum, então ele sabe que você vai fazer, em algum momento você vai fazer. Então, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pente o teu cabelo, passa o perfume, se arruma, escova esse dente, não fica com essa boca fedida não. Por quê? Para as pessoas não perceberem que você está jejuando. Quem vê em secreto vai te recompensar em público. Atos 9:9. Esteve ali 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Quem que é esse camarada aqui? Esse camarada aqui é Paulo. Então, antes de ele dar início no seu ministério, assim que ele teve um encontro com Jesus, que aconteceu 3 dias orando, 3 dias jejuando. Logo em seguida já foi batizado. Está vendo só? Para tudo, para dar esse início ao ministério glorioso, existe uma necessidade de palavra de Deus, de oração e de jejum. Existe essa necessidade. Sem isso, Valdecir, mas eu tenho um problema de enfermidade. Irmão, problema de enfermidade é diferente. Você vai fazer dentro do limite. Eu preciso tomar remédio. Continue tomando seu remédio. Faça um jejum mais curto. Valdecir, não tem como fazer jejum. Não tem como, não faça. Mas se tiver como, faça. O resumo desse tópico diz assim: Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso maior modelo de quem usou essas 3 armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Ele usou. E ele é o nosso modelo. Nós devemos seguir esse modelo. Palavra de Deus, jejum e oração. Quantas vezes eu digo? Todos os dias. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, nós temos que alimentar o nosso espírito. A conclusão aqui diz que nós não podemos ignorar as estratégias do inimigo, porque ele é ardiloso e ele é perverso. Nós temos que, contra ele, lutemos com as armas espirituais. Quais armas são essas? Isso aqui é só um resumo de tudo, tá? A conclusão é só um resumo de tudo. Palavra, oração e jejum. Não esqueça, palavra, jejum, oração. Palavra, oração, jejum. Palavra, oração, jejum. Contra essas armas elas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida espiritual. Só assim nós poderemos vencer as estratégias do maligno. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.